Fala pessoal, mais uma vez aqui o Ronaldo gravando uma videoaula aí para vocês. Estou aproveitando, como eu já comentei, o material do meu blog, tá? O material que eu divulgo no blog, para trazer o conteúdo em vídeo. Eu sei que o pessoal acaba aproveitando aí para ver. Continuando essa série falando sobre rotina eficiente em cromatografia líquida, a gente vai falar um pouquinho de cleanup de amostra, tá? A ideia não é esgotar o assunto, porque ficam vídeos muito longos, tá? E a gente já percebeu que isso não tem tanta penetração, não tem tanta visualização. O pessoal prefere coisas mais rápidas, tá? Essa série então é para a gente dar aquela mudada em alguns conceitos principais, né, de rotina de cromatografia. A gente sabe que se perde muita análise, tá? Então a ideia aqui é exatamente essa, de mostrar que normalmente aquela rotina perdida, aquela análise que é comprometida, normalmente se procura por um grande problema e a gente não encontra, tá? Por quê? Porque normalmente é a somatória de pequenos erros que causaram a perda daquela batelada, daquela validação, daquela pesquisa que você está fazendo na cromatografia. Então, é importante se ater a detalhes, ser cuidadoso, tá? Observador, para que vocês não tenham essa perda analítica aí, tá? Que vocês tenham uma rotina mais eficiente, mais produtiva, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então aqui, como eu já comentei, a ideia não é esgotar o assunto, porque é muita pretensão minha esgotar a cleanup de amostra em um vídeo de alguns minutos, tá? A preocupação aqui é só de mostrar para vocês como o método mais utilizado, que é o filtro de seringa, parece algo corriqueiro e simples e que não é tão simples assim. A gente tem que se preocupar com muitos detalhes, tá? Bom, quando a gente for falar de cleanup de amostra, né, a preocupação em geral é com a coluna, tá? E é por isso que o John Dolan, que é um dos maiores especialistas, um cara que eu acompanho há muitos anos, tá? Ele brinca, quando alguém pergunta para ele como fazer para uma coluna durar para sempre, ele diz, olha, só nunca fazer uma injeção nessa coluna, tá? O que é verdade, né? Você só vai ter uma coluna para sempre se você nunca injetar nada nesta coluna, tá? Então, assim, em geral, tá? Esse cleanup de amostra, ele está muito ligado à vida útil da coluna, tá? O cleanup de amostra ele tem que ser determinado lá no desenvolvimento do método. Para fazer isso de maneira efetiva, convincente, né, de qualidade, com qualidade, a gente precisa conhecer a nossa matriz, tá? E não é uma verdade. As pessoas, em alguns casos, conhecem muito bem a matriz, mas em outros não. E aí você tem algumas soluções meio simplórias, né, que é o uso do filtro de seringa. Tá? O filtro de seringa é um filtro mecânico, né, que vai reter aí material particulado e que é utilizado como solução para tudo. Tá? Ele é solução para bastante coisa, mas isso não pode ser levado como regra e não pode ser utilizado de qualquer jeito, como a gente vai comentar um pouquinho agora. Tá? Então, o material particulado é um dos maiores problemas para a vida útil da coluna. Tá? Ele, em geral, vai entupir o frit da coluna. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Reter esse material particulado. Qual que é o método mais utilizado? Filtro de seringa. O problema é que utiliza-se, em geral, o filtro que a gente tem no laboratório. Muita gente, pessoal, não sabe. Eu já perguntei para alguns analistas que tipo de membrana você está utilizando nessa filtração. É PTFE, é PVDF, é uma membrana de fibra de vidro, né? É uma membrana de nylon, tá? Muitas vezes o analista não sabe. Tá? Ele sabe que é filtro de seringa, quando muito, sabe a micragem do poro, 0,45 ou 0,22. Tá? Ele não tem noção, por exemplo, às vezes, que aquele filtro tem um volume máximo de filtração. Né? Aquele filtro satura, tamanho de poro. Né? Eu vou ter uma perda de volume de amostra, porque eu não posso pegar a primeira alíquota que eu passo no filtro, tá? Eu preciso condicionar esse filtro.
Então eu tenho que descartar a primeira alíquota. Então são detalhes importantes que eu tenho que me preocupar quando eu vou definir, quando eu vou fazer isso em uma metodologia. Tá? A indústria farmacêutica, por exemplo, que é um mercado que eu conheço um pouco, filtro de seringa é como água lá dentro. Você vai utilizar praticamente 100% das amostras, padrões. Tá? E aí vem as perguntas, né? Eu estou levando em consideração o custo analítico de usar um filtro de seringa, né? Era necessário fazer uma filtração no filtro de seringa, eu não poderia usar um método mais barato, por exemplo, como uma centrifugação. Ah, mas leva mais tempo, é mais trabalhoso. Sim, como eu estou dizendo, eu não estou querendo só avaliar a rotina do analista como mais prática ou menos prática. Eu estou preocupado também com o custo operacional, tá? Que é importante. Eu não posso só gerar facilidade e aumentar o custo analítico, que essa análise não me dê resultado financeiro. Então, eu tenho que me preocupar com vários pontos aí dessa rotina. Tá? Então, será que esse filtro não está gerando contaminação na minha análise? Quer dizer, se eu estou usando um solvente muito forte, se essa membrana filtrante, se esse filtro de seringa não é adequado, será que eu não estou solubilizando algum componente químico que faz parte do filtro de seringa? Eu já peguei casos com consultoria, coisas desse tipo, em que o problema era o filtro de seringa, tá? Sendo utilizado errado ou com o não conhecimento do que a gente estava fazendo. Tá? Será que não está ocorrendo a retenção seletiva de algum composto específico? Tá? É outro problema. Né? Será que eu não tenho ali na minha composição de amostra alguma molécula muito grande que não passa pelos poros? Né? Então eu tenho que me preocupar com esse tipo de coisa também. Por quê? Porque são detalhes técnicos que vão determinar o sucesso ou o fracasso dessa minha análise. Né? Tenho que me preocupar em considerar o tipo de filtro na validação, quer dizer, eu tenho que validar, eu tenho que fazer uma robustez com esse filtro, verificar a seletividade, reprodutibilidade disso, é importante. Tá? Então não é tão simples assim. Tá? Algumas, aqui eu não vou, como eu disse, não tem como esgotar o assunto de tratamento. Tá? Aqui estou colocando dois métodos muito simples a serem considerados. SPE, que é o cartucho de extração em fase sólida, muito utilizado para quem tem mais problemas de limpeza química, né, que eu chamo, né, que é onde eu tenho muita molécula, muito material para ser separado, tá? Então eu quero jogar uma amostra mais limpa aí, não material particulado, mas compostos orgânicos, né, ou polar, apolar, depende da fase que eu vou usar. Os grupos funcionais eu posso ter SPS de diferentes tipos aí no caso. Tá? E centrifugação, que é um método prático, barato, eu acho prático, como eu disse, eu tenho uma produtividade boa, é rápido de fazer, você faz isso em alguns minutos e eu não tenho um custo tão elevado, também é algo a se pensar. Tudo bem? Bom, outro problema do material particulado estar entrando no sistema é o entupimento do frite de coluna, né, que como eu falei para vocês, é a primeira preocupação na verdade, tá? Que normalmente a gente vai ter o aumento da pressão muito rápido e prematuro dessa coluna e, consequentemente, perda de eficiência, o que vai gerar perda de tempo com limpeza, tá? Aí tem problemas na limpeza também, o pessoal não consegue identificar o que está acontecendo, né? Vou ter aumento de custo da operação com troca prematura de colunas, então é muito comum. Eu já também peguei vários casos com esse tipo de approach, aí, de abordagem, onde você vai fazer um trabalho de consultoria e o cliente está gastando lá uma coluna a cada 3 meses, tá? Porque, segundo ele, a coluna entope muito rápido, né? E ele botou isso como custo operacional. Tá? E às vezes um simples pré-tratamento mais bem feito resolve um custo desse tamanho. Tá? Outro problema comum é o entupimento do próprio sistema de injeção do HPLC. Esse material particulado entra. É claro que é mais difícil, tá? A coluna vai sofrer muito mais do que o sistema HPLC, mas em alguns casos, esse material particulado entrando no sistema, eu posso ter entupimento da própria agulha, do assento de agulha, da válvula de injeção. Dependendo do sistema cromatográfico que vocês trabalham, tem outras partes envolvidas aí. Tá?
Então isso também é importante ser considerado. É interessante o uso de filtro de linha, tá? Algumas pessoas, alguns equipamentos, agora principalmente os mais modernos, os UPLCs ou HPLCs, tá? Os equipamentos trabalham com essa cromatografia muito rápida, né? De alta performance, eles já vêm, em alguns casos, com filtros, tá? Com micragem bastante pequena, inseridos dentro do injestor, tá? Em alguns ele já fica na própria válvula de injeção, tá? Qual que é a importância desse filtro? É porque ele, como ele é um filtro normalmente de 1 micra, meio micra de malha, ele vai reter todo o material particulado que deveria ficar retido no frit da coluna. Tá? É claro que tem muita gente que não gosta, fala, olha, esse filtro entope muito rápido. Claro, se ele está entupindo muito rápido, é porque material particulado está entrando que não deveria estar entrando. Então, o meu problema está lá no pré-tratamento, né, no tratamento da minha amostra, que eu não estou fazendo de maneira adequada. Se ela estiver sendo feita de maneira adequada, o meu filtro de dentro do equipamento não estaria entupindo com rapidez. Mas eles já são, esses filtros são muito eficientes, porque eles já têm lavagem com fluxo reverso, né? Eles têm uma lavagem back flush, que a gente chama, tá? Que faz essa limpeza com eficiência, essa sujeira já vai para o lixo, e esse filtro tende a ficar limpo por muito tempo. Tá? E claro, é muito mais fácil trocar esse filtro do que trocar o frit, né, da cabeça da coluna. Hoje em dia é quase impossível fazer isso sem perder eficiência na coluna. Tá? Resumindo, conheça bem a sua matriz para a determinação do cleanup eficiente com melhor custo-benefício. Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Ao determinar a filtração com filtro de seringa, conhecer as possibilidades e validar para um método robusto. Então é importante você checar, testar, para que você tenha um filtro de seringa realmente eficiente, que você possa comprovar essa eficiência com resultados, com testes, tá? E garanta que isso não está, ao invés de atrapalhar você, que esteja te melhorando sua performance, tá? E claro, pensar nessa utilização de filtro de linha no sistema para minimizar problemas com entupimentos, né, dos frits de coluna e dos amostradores de injeção. Tá bom? Bom, se esse material foi útil para você, se gostou, considere deixar o like aí, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber informações dos próximos vídeos postados. Tá? Aqui a gente tem o contato da Chromestore para nossa empresa aí de material de laboratório, consumíveis e equipamentos. Se vocês precisarem de consultoria, treinamentos, a gente tem a Chroma Service, que pode ajudar nesse segmento. E se vocês precisarem de informação, dúvida, o pessoal que gosta ainda do uso de blog, tem gente que prefere já o vídeo, também pode deixar comentário aí nos vídeos para a gente estar respondendo, não tem problema. Eu tenho esse blog já há algum tempo, tem algumas coisas lá, agora a gente está produzindo material semanalmente aí para alimentar o blog, tá bom? Até o próximo vídeo e fiquem bem.